A Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 14. Primeiro Reis, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. E leremos também o verso 12 e o verso 17. Primeiro Reis 14, versos 1 a 6, e depois os versos 12 e 17. Amém? Quero pedir aos irmãos que nós estejamos atentos no momento da exposição da palavra. Os puritanos, irmãos, homens muito fiéis, muito santos, homens do passado, eles tinham um entendimento muito correto, e eles sempre enfatizavam isso, de que no momento em que uma pessoa está pregando a palavra de Deus, né, independente de quem seja a pessoa, se ela está sendo fiel ao texto bíblico, é Deus quem está falando, né? Então nós temos que ter sempre isso em mente, para que nós evitemos na hora do culto de perdermos o foco, de ficarmos com conversas paralelas, a não ser que seja realmente necessário você conversar algo, ok, né? Se levantar e ir ao banheiro, beber água, se realmente é uma necessidade, não tem problema. Mas se não há uma necessidade, vamos aguardar até o fim do culto para que nós possamos conversar. Amém? Vamos ler o texto, 1 Reis, capítulo 14. Diz assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Versículo 12, irmãos. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Versículo 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Amado Deus, nós queremos te dar graças nessa noite por estarmos aqui na tua presença e pedir nesse instante que o teu Espírito nos dê a graça, a iluminação, para que nós possamos compreender a tua palavra. Que o Senhor haja em cada um de nós de tal maneira que o Senhor seja exaltado, glorificado e ao mesmo tempo nós sejamos moldados, transformados, fortalecidos, e que aqueles que não têm o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Ajuda-me nas minhas debilidades e fraquezas e prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, ó Deus, pois nós somos carentes da Tua graça e do Teu poder. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o caráter de uma pessoa e a sua fé em Jesus Cristo jamais deve ser avaliado com base
no conhecimento intelectual que ela possui da palavra de Deus. O tempo da adversidade é normalmente o tempo que Deus usa para revelar a veracidade da fé e do caráter daqueles que dizem crer em Jesus. E isso pode ser claramente notado na vida de Jeroboão. A história de Jeroboão é tão importante que não se pode entender os livros de Reis e de Crônicas sem primeiro entender o significado da história desse homem. E essa é a razão porque a Bíblia faz constante referência a essa história. Repetidas vezes, a Bíblia resume a vida de muitos reis com as seguintes palavras: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Portanto, irmãos, nós não podemos entender o caso de nenhum desses homens se nós não soubermos qual foi o pecado particular de Jeroboão. Qual foi o pecado de Jeroboão? O capítulo 12 do primeiro livro de Reis, 2 capítulos antes desse que lemos, relata que devido à loucura de Roboão, que era filho de Salomão, os filhos de Israel se dividiram em duas nações, Israel e Judá, ou Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos que tinham sido governadas por Saul, Davi e Salomão rebelaram-se e se constituíram no Reino do Norte. E nesse rompimento, essas 10 tribos passaram a ser governadas por esse homem, por Jeroboão. Jeroboão, então, ele edificou uma localidade em Siquém e passou a habitar ali, mas logo ele se viu confrontado por uma dificuldade. E a dificuldade é que o povo continuava subindo a Jerusalém para adorar a Deus no templo, como Deus havia ordenado, estabelecido. Jeroboão percebeu que se essa situação continuasse, ele provavelmente perderia o controle sobre o povo e, consequentemente, perderia o seu reino sobre as 10 tribos. Então, como meio de impedir que isso acontecesse, Jeroboão fabricou 2 bezerros de ouro, colocou um bezerro em Betel e outro bezerro em Dan, e disse ao povo que não era necessário que eles subissem a Jerusalém para adorar a Deus no templo, como Deus havia estabelecido que fosse. Eles poderiam adorar ali mesmo, em Dan ou em Betel, através dos bezerros de ouro. Resumindo, ele construiu uma espécie de templo, ordenou sacerdotes, determinou alguns dias especiais de festa e convenceu todas as 10 tribos a fazer com os bezerros de ouro mais ou menos o que eles faziam em Jerusalém, quando iam adorar a Deus no templo. Esse foi o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, com que ele tinha feito Israel pecar. Ele levou todo o povo de Deus ao pecado da idolatria, da rebelião contra Deus. Agora, nós precisamos analisar esse texto de 1 Reis capítulo 14, esse texto que lemos, associado ao texto de 1 Reis capítulo 12. Pois somente à luz desse incidente da doença do filho de Jeroboão, nós podemos de fato entender o outro incidente acerca do pecado da idolatria. É aqui, irmãos, que realmente vemos a atitude desse homem para com Deus, para consigo mesmo, para com outras pessoas. É no momento da adversidade, quando seu filho Abias cai gravemente doente, que a verdade acerca do caráter e da fé desse homem é revelada. A atitude de Jeroboão, bem como a atitude de muitos que estão na igreja e dizem professar fé em Jesus Cristo, é tão somente uma questão de conveniência. É a tola tentativa de usar Deus para seus próprios interesses. É a tola tentativa de fazer de Deus um objeto de uso pessoal. Então eu quero que nós analisemos as atitudes de Jeroboão e ao mesmo tempo pensemos sobre a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa relação com Deus, para saber se as nossas motivações ou o modo como estamos cultuando a Deus é correto ou se a semelhança de Jeroboão nós estamos prestando a Deus um culto que Deus não está recebendo. Vamos ver então algumas verdades acerca da atitude de Jeroboão. A primeira verdade, irmãos, que nós podemos notar sobre essa atitude que Jeroboão teve é que esse tipo de atitude é um insulto a Deus.
Os versos 1 a 3, naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que falou de mim que eu seria rei sobre esse povo. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a esse menino. Essa atitude, irmãos, que Jeroboão tem de enviar sua mulher ao profeta de Deus disfarçada e com presentes, é uma atitude que extremamente causa um insulto a Deus. E nós podemos examinar esse insulto aqui de duas maneiras. Primeiro, essa atitude é um insulto à bondade e ao amor de Deus. Por quê? Porque essa é uma atitude que mostra claramente que o indivíduo não está de fato interessado em Deus pelo que ele é. Ele está interessado simplesmente no que Deus faz ou no que Deus pode fazer. Ele não deseja Deus. Ele deseja apenas a ajuda de Deus. Ele não tem nenhum interesse real pelo doador. Ele somente tem interesse pelos dons e presentes que Deus pode dar. E se isso é abominável em nosso meio, se isso é abominável no nosso modo de tratar uns aos outros, o que dizer daqueles que tratam Deus dessa maneira? Qual dessas pessoas ofende mais, fere mais e insulta mais você? A pessoa que francamente lhe diz que não gosta de você? Ou a pessoa que finge gostar de você e que aparenta gostar muito da sua pessoa e afirma estar ao seu lado, mas por fim revela claramente que não tem nenhum real interesse por você, mas simplesmente te usou para seus próprios fins ou interesses pessoais? Qual dessas pessoas ofende mais você? Eu acredito que a segunda. Você não consideraria essa pessoa um hipócrita? Você não consideraria esse tipo de atitude uma ofensa à sua pessoa? Agora, irmãos, se nós, pecadores, entendemos que isso nos ofende, o que dizer daqueles que tratam Deus assim? Será que por muitas vezes, irmãos, não agimos também com hipocrisia diante de Deus? Será que por muitas vezes não estamos insultando a Deus com o nosso modo de prestar culto a Ele? Nós corremos o risco, meus irmãos, de estarmos na casa de Deus, com o povo de Deus, tentando fazer uso das bênçãos e da bondade de Deus, mas não nos relacionarmos verdadeiramente com Ele. E isso é um insulto à misericórdia, à bondade, ao amor de Deus. E não somente isso, essa atitude é um insulto também à santidade e à justiça de Deus. Porque as pessoas que cometem tal atitude, ou elas não conhecem o caráter santo e justo de Deus, ou elas não acreditam verdadeiramente que Deus de fato irá levá-las a juízo, que elas de fato irão ter que se apresentar diante de Deus e prestar contas da sua hipocrisia, do seu modo errôneo de prestar o culto a Deus, de se relacionar com Deus. Essa, irmãos, é a verdade que mais precisa ser enfatizada em nossos dias. A realidade sobre a santidade e a justiça de Deus. Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas estão constantemente justificando suas atitudes pecaminosas fiadas no amor de Deus. Elas dizem que o amor de Deus cobre tudo, que Deus é amor e isso é suficiente. Elas amam ouvir sobre o amor de Deus. Elas amam ouvir sobre a salvação em Jesus Cristo. Amam ouvir sobre o perdão dos pecados, sobre a misericórdia e sobre as bênçãos de Deus. Mas quando elas são confrontadas em seus pecados e exortadas a mudarem de vida, a viver uma vida reta diante de Deus, elas recusam, elas não dão ouvidos, elas endurecem o seu coração. Elas não querem saber sobre a santidade e a justiça de Deus. E isso é um insulto a Deus. Infelizmente, irmãos,
essa não é a realidade que nós podemos vivenciar ao servir a Deus. Você não pode crer que Deus pode te salvar sem tornar você um homem santo ou uma mulher santa. Deus não é alguém que se contenta em apenas perdoar os seus pecados. Ele quer te livrar, te libertar de cada um deles. Eu gosto do que diz C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, a ilustração que ele faz. Ele diz que quando ele era criança, ele evitava contar para sua mãe quando ele estava com dor de dente, porque ele sabia que sua mãe o levaria ao dentista, e o dentista não iria querer apenas limpar os dentes amarelados. O dentista iria querer arrancar os dentes podres, e isso ia causar muita dor. E assim é Deus para conosco, irmãos. Deus não está apenas interessado em nos perdoar, em nos salvar. Ele quer nos libertar dos nossos pecados. Ele quer nos purificar de cada um deles. Ele quer nos fazer homens santos, mulheres santos, pessoas que vivem uma vida reta diante dele e diante dos homens, diante da sociedade. Então não coloque jamais o amor de Deus acima da santidade e da justiça de Deus. Nem coloque a justiça e a santidade de Deus contra o amor de Deus. Não existe, irmãos, uma contradição imoral no caráter de Deus. Ele é um Deus amoroso e extremamente amoroso, mas Ele também é um Deus extremamente santo e justo que pune o pecado. Deus amou você. Deus desejou salvar você e Ele o fez. Mas Deus odeia tanto o pecado, Ele é tão puro e justo que para salvar você, Ele precisou cumprir a sua justiça, pendurando e crucificando o seu único filho numa rude cruz. Isso custou a nossa salvação. Então nós precisamos viver uma vida que honre a Deus, tanto em relação à sua bondade e amor, quanto em relação à sua justiça e à sua santidade. De outra maneira, nós estamos cometendo uma afronta ao caráter do nosso Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos ver nessa atitude de Jeroboão o alto engano que está envolvido nessa atitude. A atitude dele revela não apenas uma ofensa a Deus, mas revela também que ele está preso a um terrível auto-engano. E esse auto-engano pode ser visto aqui também de duas maneiras. Primeiro, não há nada que seja tão claro sobre Jeroboão, como o fato de que ele sabia o tempo todo que o que ele estava fazendo era errado. Observe que Jeroboão, ele não deixou de crer em Deus quando ele estabeleceu o seu sistema alternativo de religião. Ele continuou crendo em Deus. O que ele fez foi dizer ao povo e convencer o povo que o novo sistema era igualmente válido como o antigo. Que eles podiam servir a Deus aqui como Deus, da mesma maneira que Deus ordenou que eles servissem lá. Ele persuadiu o povo de que isso era verdade, mas ele nunca persuadiu a si mesmo. Jeroboão sempre soube que a maneira como estava servindo a Deus era inútil e que Deus não estava aceitando o seu culto. Todavia, ele prosseguiu em seu erro. Por quê? Porque ele estava mais interessado no seu reinado. Ele estava mais preocupado com os seus propósitos, com as suas próprias vontades, do que com o reinado de Deus, com o propósito de Deus para a vida dele, com a vontade de Deus para a sua vida. Mas quando seu filho Abias caiu doente, ele mostra claramente quem ele realmente é. Ele mostra claramente a sua posição. Quando Abias cai doente, Jeroboão não vai a Betel ou Adã, onde ele mandou o povo ir. Quando Abias cai doente, Jeroboão não consulta nenhum dos 2 bezerros de ouro que ele havia levantado, não lhes oferece sacrifício, não queima incenso a eles. Por quê? Porque ele sabe que eles não vão lhe ajudar em nada. Em vez disso, irmãos, Jeroboão envia sua mulher ao profeta de Deus, ao homem que havia predito que ele seria feito rei em Israel. E isso nos mostra claramente que, apesar de Jeroboão saber no fundo do coração o que era certo, ele faz o que é errado e tenta convencer a si mesmo de que tudo vai ficar bem. Deus é amor, isso basta.
Deus me aceita como eu sou. Essa, irmãos, infelizmente é a realidade de muitos que estão na igreja e dizem crer em Jesus. Eles sabem o que é certo, mas não estão dispostos a obedecer. Eles estão na igreja desfrutando das bênçãos de Deus, mas querem servi-lo à sua própria maneira. Eles estão vendo o que Deus odeia, estão desejando o que Deus abomina, estão fazendo o que Deus não aprova, mas estão na igreja. Então eles precisam criar conceitos e até mesmo argumentos elaborados, teológicos, para que possam abafar a própria consciência e se autoconvencer de que tudo está bem, de que Deus é amor e isso basta. E o auto-engano, irmãos, ele está presente em nossa vida, muito mais do que a gente consegue detectar. Ele faz parte de nós muito mais do que nós estamos dispostos a admitir, muitas vezes. Pensa, por exemplo, em pessoas que têm o hábito de visitar a igreja. Não é membro de uma igreja, mas gosta de visitar. Sabe que precisa de Deus, então eu vou fazer uma visita de vez em quando para que Deus possa me abençoar. Isso é um terrível auto-engano. São pessoas que conhecem a verdade, que sabem que precisam de Deus, mas elas querem apenas visitar de vez em quando. Elas não querem uma relação real com Deus. Elas não querem se entregar completamente a Deus. Elas não querem que Deus seja o Senhor de suas vidas. Elas querem apenas as bênçãos de Deus. Apenas que Deus as ajude nas suas necessidades. E vão sempre deixando, sempre protelando, deixando para frente. Mais para frente eu vou entregar a minha vida a Jesus. Meu irmão, isso é um terrível auto-engano do seu coração. Você não sabe se o mais para frente vai chegar. Você não sabe se mais para frente você estará vivo. E nós, com certeza, conhecemos muitas pessoas assim. Mas isso acontece também dentro da igreja. Pense em filhos de crentes que são, por exemplo, extremamente desobedientes aos pais. Graças a Deus aqui as nossas crianças são muito obedientes, né? Está aqui, ó, o Davi, a Sofia, o Salomão, o Samuel, o Cauã lá atrás. As nossas crianças aqui são muito obedientes, não é verdade? Amém? Vocês amam a Jesus, crianças? Crianças, responda aqui para mim. Vocês amam a Jesus? Sim ou não? Mais alto. Sim. Vocês amam estar na casa de Deus? Vocês amam estar com o povo de Deus? Vocês amam cantar para Deus? Sim? Vocês são obedientes aos pais de vocês? Sim ou não? Está sem palavras. Veja bem, vocês precisam amar a Jesus. Vocês precisam amar a igreja, vocês precisam amar o povo de Deus. Mas uma das maneiras de vocês demonstrarem que amam a Jesus é obedecendo os pais de vocês. Filhos que não obedecem os seus pais estão automaticamente desobedecendo a Deus, porque Deus deu a ordem de que os filhos devem obedecer aos pais. Então, infelizmente, irmãos, há muitos filhos de crentes que, pelo fato de estarem na igreja, acham que está tudo bem, mas em casa são verdadeiros demônios. Não é o caso das crianças aqui. Então, crianças, obedeçamos nossos pais, amém? Glória a Deus. Pense, irmãos, em pessoas que estão na igreja, mas que têm uma terrível dificuldade em perdoar. Isso é um terrível auto-engano. Se nós fomos tão perdoados por Deus, e dizemos crer em Jesus, e dizemos amar a Deus, como nós não conseguimos perdoar aqueles que nos feriram? Se você é alguém que tem dificuldade em perdoar, você deve se humilhar diante de Deus, pedir perdão pelo seu pecado e buscar em Deus a força necessária, a graça necessária, o poder necessário do Espírito Santo para que você possa exercer perdão por aqueles que te ofenderam. Porque Deus nos perdoou sem que nós merecêssemos perdão. Deus nos perdoou sabendo que nós continuaríamos pecando muitas vezes contra Ele.
E se nós somos salvos e perdoados e nascemos de novo e temos a mente de Cristo, nós precisamos também perdoar. Do contrário, nós estamos vivendo dentro da igreja um terrível auto-engano, achando que está tudo bem, quando há um grave erro no nosso relacionamento com Deus. Mais um exemplo. Chega de exemplo, né? Mais um só. Pensa na nossa frequência e na nossa pontualidade nos cultos. As vezes que faltamos cultos, elas sempre são justificáveis? Das vezes que você falta culto ou que você chega atrasado, primeiro, com que frequência você falta e com que frequência você chega atrasado? Segundo, quando você falta, das vezes que você tem faltado ou chegado atrasado, é realmente justificável? São motivos justos? São razões pelas quais você realmente não pôde estar aqui ou não pôde chegar no horário? Nós precisamos pensar sobre essas coisas, irmãos. Nós estamos servindo a Deus. Muitas vezes ao homem a gente serve com mais diligência. Veja, as pessoas aqui que trabalham de carteira assinada, que têm trabalho fora. Nosso trabalho secular, a gente não vive faltando ao trabalho. A gente sabe que se nós faltarmos com frequência ao nosso trabalho, nós seremos demitidos. A gente não vive chegando atrasado no trabalho. Nós sabemos que se constantemente chegarmos atrasados, nós seremos mandados embora. E ali está a fonte de renda que supre as necessidades da nossa família. Mas por que muitas vezes no nosso culto a Deus, no nosso servir a Deus é diferente? Porque às vezes a gente trata com mais diligência, com mais dignidade, o homem ou o nosso trabalho secular do que o reino de Deus, do que a Deus. Agora, é uma avaliação, irmãos, que cada um de nós tem que fazer. Eu já errei nisso. Os irmãos já erraram nisso, todos nós aqui já erramos nisso. Agora, sonda o seu coração e reflita as razões pelas quais eu tenho faltado culto ou constantemente chegado atrasado no culto. São razões que me fariam faltar ou chegar atrasado no meu trabalho ou em algum outro compromisso? Nós precisamos, irmãos, levar Deus a sério. Nós não podemos estar na casa de Deus vivendo um auto-engano no nosso coração. É necessário libertar-se do auto-engano e começarmos a servir o Senhor com sinceridade, com diligência, com entusiasmo, em espírito e em verdade. Não espere a adversidade chegar na sua vida, como foi o caso de Jeroboão, para que você possa correr para Deus. Não adianta lutar contra a própria consciência e contra Deus e sua palavra. Não adianta abafar a sua consciência com os seus próprios argumentos, por melhores e mais sofisticados que eles pareçam. No fundo você sabe que está errado. No fundo nós sabemos quando estamos errados. A princípio, irmãos, tudo parece estar bem. Mas cedo ou tarde, Abias cai doente. Cedo ou tarde, a adversidade vai alcançar você. Cedo ou tarde, você terá que encarar o fato de que o tempo todo você estava vivendo num estado de auto-engano. Então, a sua única alternativa será correr para Deus. Quando o Titanic se chocou com o iceberg e começou a afundar, a orquestra começou a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nós não podemos esperar a adversidade chegar na nossa vida para que nós levemos Deus a sério. Nós precisamos servi-lo com diligência hoje, agora. Outro elemento que compõe o auto-engano é o modo como a pessoa que está nessa posição, a pessoa que está cheia de auto-engano, ela engana-se acerca da sua própria esperteza. Veja, Abias cai doente, Jeroboão se dá conta da inutilidade da sua religião e ele decide enviar sua mulher ao profeta. Ele persuade a sua mulher a disfarçar-se e a levar consigo alguns presentes para o profeta. Jeroboão temia o que aconteceria se o profeta reconhecesse a sua esposa e o que o profeta iria dizer a ela.
Por isso o disfarce era essencial. Agora, veja como o pecado tem poder de cegar o homem. Jeroboão se achava esperto. Jeroboão achava que estava sendo inteligente. Jeroboão pensava que ele enganaria o profeta e conseguiria exatamente o que ele tinha necessidade de receber, a cura do seu filho Abias. Mas ali em Siló, irmãos, estava um profeta de Deus. Ali em Siló estava o homem que havia predito que Jeroboão seria feito rei sobre Israel. Ali em Siló estava um homem que, pelo poder de Deus, podia contemplar o futuro e predizer os seus eventos. E Jeroboão pensa que pode enganá-lo com um pouco de maquiagem e com o uso de roupas velhas e alguns presentes. Irmãos, o pecado, ele nos leva a cometer as maiores tolices. Ele nos faz achar que somos espertos quando estamos sendo verdadeiros tolos. Olha os versos 4 e 5. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló. E entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. Veja, irmãos, por um lado, a mulher de Jeroboão, ela nem precisava de disfarce, porque o profeta já estava velho e cego. Ele nem iria reconhecê-la. E por outro lado, Jeroboão deveria saber que, sendo Aías um profeta de Deus, ele não poderia enganá-lo, porque Deus certamente iria desmascarar Jeroboão, revelando ao profeta o seu plano pecaminoso e inútil. Veja como o pecado nos torna verdadeiros tolos, irmãos. Nos faz achar que somos espertos. O versículo 6 nos diz que, ouvindo o profeta Aías o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. As estratégias usadas por Jeroboão para tentar enganar o profeta só lhe serviram de vergonha e de juízo. E é isso que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado nos torna tolos e nos convence de que nós somos espertos. Nós convencemos a nós mesmos de que nós podemos servir a Deus de qualquer maneira, tratar a lei de Deus de qualquer maneira, viver como achamos que nos convém viver. E então, quando Abias cai doente, quando o tempo da crise chega, quando a adversidade nos alcança, nós vestimos um semblante ansioso, nós derramamos lágrimas de hipocrisia, nós colocamos a nossa máscara de santos, levamos um pequeno presente para Deus e pedimos a sua ajuda, e nós realmente acreditamos que Deus vai nos ajudar. Acreditamos, irmãos, que podemos seguir o nosso próprio caminho por toda a nossa vida e depois simplesmente voltarmos para Deus quando necessitarmos seriamente dEle. Como somos capazes de imaginar que podemos enganar a Deus? Isso é tolice. Isso é loucura. Nós precisamos levar Deus a sério, irmãos. Hebreus 4, versículo 13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dEle. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todos nós um dia estaremos diante de Deus e teremos que tratar com Ele. Nós precisamos saber agora se o culto que estamos prestando a Ele é um culto verdadeiro, ou se estamos sendo dominados pelo auto-engano do nosso coração. E em terceiro e último lugar, irmãos, esse tipo de atitude atrai o severo juízo de Deus sobre as nossas vidas. Esse tipo de atitude atrai o severo juízo de Deus sobre as nossas vidas. Ezequiel 14, verso 4 diz assim: portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel
que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Foi desta maneira que Deus respondeu a Jeroboão, conforme a multidão dos seus próprios ídolos. Dos ídolos que ele levantou no seu coração para servir. Como esse homem não se voltou para Deus em sincero arrependimento, mas persistiu em querer fazer uso de Deus, tentando servir Deus à sua própria maneira, então Deus despejou sobre ele o seu justo juízo. Primeiro, Deus censura Jeroboão pelo mau uso das suas bênçãos e o acusa por sua impiedade, por sua apostasia e por sua idolatria. Veja os versos 7 e 9, como Deus censura Jeroboão. Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. O Senhor havia escolhido, irmãos, Jeroboão, e o havia elevado de líder a governador sobre o reino do norte. Deus o havia feito rei. Deus havia arrancado as 10 tribos da casa de Davi e entregado-as a Jeroboão. E agora Deus o censura pelo mau uso das suas bênçãos. Como você tem lidado com as bênçãos de Deus? Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, são inumeráveis. São muito mais do que nós podemos contar. Infinitamente mais. Mas como você tem lidado com as bênçãos de Deus? A gente canta aquele hino, né? Conte as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Deus tem nos abençoado, irmãos, abundantemente. Mas cuidado para não fazer mau uso das bênçãos de Deus. Porque embora você não consiga contá-las, Deus guarda um registro de cada uma delas. E no momento certo, Ele colocará cada uma delas diante de você, como Ele fez com Jeroboão. E as bênçãos que Deus te deu servirão apenas para a sua vergonha e para o seu juízo, como foi com Jeroboão. Nós precisamos usar adequadamente as bênçãos que Deus nos dá, que Deus coloca em nossas vidas. Jeroboão deixou o Deus verdadeiro, tentou enganar a própria consciência, confeccionou falsos deuses e convenceu as 10 tribos de Israel a adorá-los. Ele organizou uma religião forjada, provocou a ira de Deus e se recusou a ouvir os profetas que foram enviados para adverti-lo. Ele desprezou as bênçãos de Deus, fazendo mau uso delas. Então Deus, por meio do profeta, o censura pelo mau uso de suas bênçãos e o acusa por sua apostasia e por sua idolatria. E por fim, Deus usa o profeta para revelar o trágico futuro que teria o seu filho Abias, toda a sua casa e todas as 10 tribos de Israel. E nós não podemos falar aqui de todos esses juízos, mas vamos focar apenas, para finalizarmos, no que aconteceu com o filho de Jeroboão, que estava doente, Abias. Versos 12, 13 e 17. Acompanhe comigo. Tu, pois, levanta-te, é o profeta aqui dizendo para a mulher de Jeroboão, e vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, e o menino morrerá. E todo Israel o pranteará, e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura,
porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Verso 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. E chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Nesse juízo anunciado pelo profeta, nós podemos observar, irmãos, por um lado, a misericórdia de Deus para com a criança, Abias, e por outro lado, a ira e o juízo de Deus sobre Jeroboão e sobre sua casa. Veja a misericórdia de Deus para com Abias. O verso 13 nos diz que se achou nele, na criança, em Abias, coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Irmãos, uma boa criança na casa de Jeroboão é um milagre da graça de Deus. É um milagre da graça de Deus. Abias, mesmo vivendo em casa de Jeroboão, mesmo em meio a tanta influência pecaminosa, ele foi alguém que se manteve fiel a Deus. E isso nos ensina duas grandes lições, irmãos. A primeira é que mesmo nos lugares mais hostis, mesmo nos lugares mais contrários ao Evangelho, Deus continua graciosamente com seu poder salvando pecadores. E segundo, o caso de Abias nos ensina que nós podemos permanecer fiéis a Deus e a sua palavra, mesmo quando todos se levantam contra ela. Mesmo quando a televisão, as mídias, os jornais, as redes sociais, as escolas, as faculdades, a cultura, as falsas igrejas, quando todos esses se levantam juntos contra Deus e sua palavra, nós podemos e devemos permanecer fiéis a Deus, porque Deus nos dá graça para isso, como deu graça para Abias. Abias foi fiel, e por isso de toda a família de Jeroboão, apenas ele morreria com honra e seria sepultado e lamentado como alguém que foi desejado. Deus, em sua misericórdia, recolheu para si essa criança, para que ela não fosse infectada pelo pecado e destruída juntamente com a casa de seu pai. Mas, ao mesmo tempo, isso foi também um juízo de Deus sobre Jeroboão e sua casa. O verso 17 nos informa que a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza, e chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. A morte de Abias, irmãos, era uma comprovação de que em breve todas as demais profecias de juízo de Deus também seriam cumpridas. Aquilo que Jeroboão mais desejava, que era a cura do seu filho, lhe foi negado. Seu próprio filho foi morto. Deus o tirou por causa do pecado de Jeroboão. Isso nos mostra, irmãos, que as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes, elas não afetam apenas a nossa vida. Elas afetam todos que estão à nossa volta. Afeta a sua família, seus filhos, o seu cônjuge, seus parentes próximos, afeta os seus vizinhos, afeta os irmãos da sua igreja. Nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes e decisões e sempre procurarmos sermos fiéis a Deus e sempre decidirmos e agirmos conforme a vontade de Deus, para que nós sejamos bênção na vida das pessoas e não uma pedra de tropeço e de juízo. E o verso 20 nos informa que Jeroboão também morreu logo em seguida. Veja, irmãos, as terríveis consequências do pecado, de fazer mau uso das bênçãos de Deus. Jeroboão reinou 22 anos, havia sido abençoado por Deus, conhecia a vontade de Deus, teve inúmeras oportunidades de se voltar para Deus, mas decidiu viver deliberadamente na prática do pecado. Esse homem não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, e fosse pessoalmente ter com o profeta e confessasse diante do profeta de Deus o seu pecado, a história dele seria diferente. Todavia, ele morreu no seu pecado. Eu quero finalizar lhe fazendo um convite nessa noite. Jeroboão morreu no seu pecado, ele não se arrependeu. Mas para você que me ouve nessa noite, para você que ouviu nessa noite a palavra de Deus, eu lhe afirmo sem medo de errar, se você
reconhece que está vivendo longe de Deus, na prática do pecado, sendo egoísta, colocando os seus interesses acima da sua comunhão com Deus, tornando Deus de alguma forma um objeto de uso pessoal, um Papai Noel, alguém que você quer para te abençoar, mas não quer como Senhor da sua vida. Se você reconhece que tem sido desobediente à palavra de Deus, se você reconhece a sua tolice, a sua loucura das suas tentativas de tentar enganar a Deus para ser abençoado por Ele, eu lhe convido a voltar-se para Ele nesse momento. Volte-se para Deus nesse momento em sincero arrependimento e fé em Jesus Cristo. Reconheça o seu pecado e a sua dependência de Deus. Confesse a Ele o seu pecado e confie em Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio a essa terra. Ele viveu, morreu e ressuscitou a fim de adquirir para todos nós perdão e salvação. Ele se entregou à morte para que nós pudéssemos ser perdoados e termos esperança do céu. E se você se colocar diante dele com sincero arrependimento, confessando os seus pecados, clamando por perdão, disposto a obedecê-lo de todo o coração, tenha certeza disso. Ele receberá você, Ele perdoará os seus pecados e Ele lhe dará hoje mesmo uma eterna salvação. Entregue sua vida a Jesus e viva uma vida plena em obediência à palavra de Deus. Jesus ama você. Jesus morreu por você. E Ele o fez sem que você merecesse, mas porque Ele te ama, para que você pudesse viver com Ele para toda a eternidade. Então não espere mais. Você que está sem Cristo, você que ainda não se entregou completamente a Jesus, entregue-se nessa noite, é uma noite de oportunidade. Você que é um filho de Deus, mas que tem servido a Ele de maneira indevida, com a motivação errada, como foi o caso de Jeroboão, volte-se para Ele em arrependimento. Todos nós temos algo, irmãos, na nossa vida que nós precisamos mudar diante de Deus. Vamos nos voltar para Ele com arrependimento e vamos servi-lo com sinceridade de coração, porque Ele morreu no nosso lugar. Amado Deus, eu quero lhe agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, um Deus que nos amou, que levou sobre si no madeiro os nossos pecados, mesmo sem que merecêssemos, tão somente por graça, tão somente por misericórdia, tão somente pelo seu infinito e sondável amor. Quero reconhecer, Senhor, junto com os meus irmãos, que Tu és também um Deus justo, um Deus santo, e que o Senhor não nos salvou para vivermos de qualquer maneira. O Senhor nos salvou a fim de que tenhamos uma vida reta, santa, justa, a fim de que sejamos conformados à imagem do Seu Filho, o varão perfeito, a fim de que, diante do Senhor e diante de todos aqueles que nos observam, andemos em novidade de vida, em santidade, em pureza, sendo exemplos para aqueles que nos observam. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque constantemente erramos, constantemente buscamos a Sua face de forma indevida. Muitas vezes nos apresentamos diante do Senhor mais interessado no que o Senhor pode nos dar ou fazer por nós, do que no que o Senhor já fez naquela cruz. Muitas vezes as motivações dos nossos corações são tão erradas, Deus. Muitas vezes fazemos tão pouco para o Senhor. Ó Deus, nos ajude a sermos melhores. Nos ajude a olharmos para a cruz, para o madeiro, para o Teu sangue vertido. E com gratidão no coração por essa tão grande salvação, vivermos uma vida de entusiasmo, de intensidade no serviço ao Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor fortaleça os que estão fracos. Dê a cada um de nós vigor, o Teu Espírito Santo, e que aqueles que estão perdidos sem Cristo, Teu Espírito possa ministrar nessa noite a Tua palavra, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e dando a eles
uma sincera confiança em Jesus para que eles recebam a salvação. Obrigado, Deus, nós oramos em nome de Cristo, nosso bendito Salvador. Amém.